Você já parou para pensar sobre o que realmente está em jogo no atual conflito entre Israel e os grupos que o atacam? Ao longo da história, o antissemitismo não apenas feriu a nação de Israel, mas também atacou o coração da fé cristã. Nesta era de desinformação, é vital entendermos a batalha entre o bem e o mal, e como isso se relaciona com a nossa responsabilidade como cristãos. Vamos explorar como a luta de Israel não é apenas por sua sobrevivência, mas pela defesa de valores que nos tocam profundamente. Acompanhe este vídeo e descubra como essa guerra se reflete na nossa fé e no chamado para defendermos a verdade em tempos de crise. Fique conosco! Vamos iniciar nossa reflexão sobre o antissemitismo, um fenômeno que não é apenas um eco do passado, mas uma realidade que ainda ressoa em nossos dias. Desde os tempos antigos, os judeus enfrentaram perseguições e injustiças que moldaram suas vidas e sua identidade. É crucial compreendermos que o antissemitismo não é uma questão isolada, ele se entrelaça com a história da humanidade. Durante a Idade Média, a desinformação e a intolerância alimentaram uma imagem distorcida do povo judeu, levando a atrocidades, como as expulsões e os massacres. O Holocausto, um dos capítulos mais sombrios da história, nos recorda da capacidade humana para o mal e da necessidade de vigilância. Com a fundação do Estado de Israel em 1948, o sionismo não apenas representou o desejo de um povo por um lar, mas também reconfigurou a narrativa em torno do antissemitismo. Para nós, cristãos, a existência de Israel não é meramente uma questão política, é um cumprimento das promessas de Deus. Como seguidores de Cristo, somos chamados a entender e apoiar a luta do povo judeu, reconhecendo que a história deles está intrinsecamente ligada à nossa fé. Precisamos nos conscientizar das lições do passado, pois só assim poderemos abordar o presente com responsabilidade e compaixão. Vamos nos aprofundar nesta questão e entender como a luta de Israel ressoa em nosso chamado como cristãos e defensores da verdade. Nos dias atuais, o antissemitismo ganhou novas roupagens e se manifestou de maneiras preocupantes em diversas partes do mundo. Infelizmente, não se limita a discursos de ódio isolados, mas se tornou uma ideologia que permeia movimentos sociais e políticos. Durante eventos como o massacre de 7 de outubro, observamos uma onda de celebração entre grupos que não apenas desumanizam o povo judeu, mas também apoiam abertamente atos de violência contra Israel. Isso é alarmante, especialmente quando partidos políticos e figuras públicas se manifestam em prol de ações que não buscam justiça, mas sim a destruição. Para nós, cristãos, é fundamental reconhecer que essa realidade é um reflexo de uma luta maior entre o bem e o mal. Quando vemos apoio ao Hamas e outras organizações terroristas, devemos nos perguntar: como podemos nos posicionar? A Bíblia nos ensina a amar e defender o oprimido, e isso inclui estar do lado do povo judeu em suas batalhas. A pressão internacional contra o antissemitismo é mais importante do que nunca, pois o silêncio diante do ódio só o alimenta. Devemos nos comprometer a ser vozes de verdade e compaixão, levando a mensagem de amor e justiça em um mundo que, muitas vezes, parece estar se distanciando desses valores essenciais. Como cristãos, somos chamados a agir e ser luz em meio à escuridão. Isso significa que não podemos permanecer em silêncio diante do antissemitismo ou de qualquer forma de opressão. A nossa comunidade deve se unir em oração e ação, clamando pela paz em Jerusalém e pela libertação daqueles que ainda estão em cativeiro. Quando oramos por paz, não estamos apenas pedindo por um cessar-fogo, estamos clamando pela restauração do coração humano, que só pode ser realizada pelo amor de Cristo. É fundamental que a comunidade cristã reconheça o sofrimento dos palestinos, que também são vítimas da opressão e do extremismo. Ao mesmo tempo, precisamos entender que apoiar o povo de Israel em sua luta contra o terrorismo não significa ignorar a dor dos palestinos. Em vez disso, devemos buscar um equilíbrio, onde a verdade e a justiça prevaleçam. O chamado de Cristo é para que lutemos pela verdade e nos manifestemos contra o ódio, independentemente de onde ele venha. Devemos ser defensores da justiça, promovendo diálogos que possam levar à reconciliação e ao entendimento mútuo, sempre à luz da palavra de Deus.
Em um mundo onde a desinformação se espalha rapidamente, é imperativo que a comunidade cristã busque a verdade e se informe sobre a realidade do conflito israelo-palestino. Não podemos nos permitir ser guiados por narrativas tendenciosas que promovem o ódio e a divisão. A educação é uma ferramenta poderosa. Ao conhecer a história e a complexidade desse conflito, podemos defender de forma mais eficaz os valores que Jesus nos ensinou. Precisamos também nos munir de informações corretas para combater o antissemitismo e qualquer forma de injustiça. Isso implica não apenas ler sobre o assunto, mas também ouvir as vozes de quem está diretamente afetado por essa realidade, sejam eles israelenses ou palestinos. Vamos usar plataformas sociais e espaços de diálogo para compartilhar informações verdadeiras e desmascarar as mentiras que circulam. Ao fazer isso, podemos criar um espaço onde a compaixão, a justiça e a verdade prevaleçam, permitindo que o amor de Cristo brilhe através de nós em tempos de conflito e divisão. Em tempos de crise, a oração se torna um poderoso instrumento de mudança e esperança. Como cristãos, somos chamados a orar pela paz de Jerusalém e por todos aqueles que sofrem em meio a esse conflito. A oração não é apenas um ato de fé, mas também uma declaração de que acreditamos no poder de Deus para transformar corações e situações. Ao interceder por Israel e pelos palestinos, estamos nos unindo ao propósito divino de restaurar a paz e a reconciliação. Além disso, nossa solidariedade deve se manifestar em ações concretas. Devemos apoiar iniciativas que promovam o diálogo e a compreensão mútua entre os povos. Projetos que visam ajudar as comunidades afetadas, independentemente de suas crenças ou origens, são essenciais para mostrar que o amor e a compaixão não conhecem fronteiras. Portanto, vamos nos envolver e ser vozes que clamam por paz, justiça e reconciliação, lembrando sempre que somos chamados a ser instrumentos de Deus nesse mundo tão necessitado de sua luz e amor. Num mundo inundado por informações muitas vezes distorcidas, é vital que busquemos a verdade. Como cristãos, temos a responsabilidade de discernir o que é real e o que é manipulado. A verdade é a base sobre a qual construímos nossa fé e, por isso, precisamos nos equipar com conhecimento sólido sobre os eventos que cercam o antissemitismo e o sionismo. Isso nos permitirá defender Israel e os direitos do povo judeu com convicção. Pesquise, estude e compartilhe fontes confiáveis que retratem a realidade dos acontecimentos. Quando ouvirmos alegações de que Israel age de forma desproporcional, precisamos estar prontos para explicar que a situação é complexa e que muitas vezes o que se apresenta é uma narrativa unilateral. Esteja preparado para desafiar o antissemitismo onde quer que ele se manifeste, defendendo a verdade e educando aqueles ao seu redor. Afinal, a desinformação pode ser tão prejudicial quanto a violência, e é nosso dever combater isso com a luz da verdade. Agora que você está mais informado sobre a realidade do antissemitismo e a importância do sionismo na nossa perspectiva cristã, queremos que você faça parte desta luta pela verdade. Não fique em silêncio diante das injustiças e desinformações. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e em suas redes sociais. Juntos, podemos espalhar a mensagem da paz e da defesa dos direitos do povo judeu. E, acima de tudo, lembre-se de orar pela paz em Jerusalém e pelo fim do sofrimento, tanto do povo israelense quanto do povo palestino. Sua voz e suas ações podem fazer a diferença.